noite. Todos que estão entrando, graça e paz para você. Fique aqui, Deus quer falar ao seu coração sobre caminho, né? Qual é o caminho que você está trilhando? Qual o caminho que você está, né, seguindo? Você está pegando algum atalho? Você está indo pelo caminho mais fácil? Ou você está, né, obedecendo o que as Escrituras Sagradas falam, a palavra de Deus? Vamos mandando borboletinha, me ajudem aí, meus queridos, convidando algumas pessoas, já vamos começar. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Deus é bom, Deus é poderoso. Jesus te ama e eu também. Fique aí, não me abandone. Em nome de Jesus, nós vamos ver, né, o que Jesus respondeu quando Tomé perguntou para ele, né, sobre a passagem de João 14:6, sobre o caminho, né, qual é a melhor opção. Então, nós vamos vendo isso, como nós podemos conduzir melhor a nossa caminhada, por onde nós, né, será que vamos pegar caminho estreito, caminho largo, qual a melhor opção, né? Se você está aí, me ajuda aí, coloque aí qual era o melhor caminho estreito ou caminho largo, né? Então, vamos caminhando com Jesus e vamos descobrindo qual é a verdade da palavra de Deus, a verdade que precisa estar no nosso coração, a palavra certa, né? A instrução certa que vem do Espírito Santo de Deus na nossa caminhada, amém? Vamos convidando mais alguém rapidinho aqui, depois a gente já começa com uma oração. Eu vou orar pela sua vida e já iremos começar. Pai, glória de Jesus. Amém, aleluia, Jesus, Deus é bom. Eu estou convidando algumas pessoas aqui, vamos. Às vezes a pessoa pode estar no trânsito, mas pode ficar ouvindo, né? Pode estar atendendo os filhos, mas pode deixar para ouvir a mensagem. Vai ficar gravada também, tá? Eu vou colocar no YouTube também. Se você não me segue, né, por favor, me ajude, me siga lá no Instagram como Ivete Justen. Eu sou filha amada de Deus. Então, vamos, eu coloco, eu deixo salvo no Instagram e no YouTube. A glória do Senhor. Aleluia! Vamos que vamos! Qual é o melhor caminho aí, meu povo? Né? Coloquem aí seu caminho estreito, caminho largo. Se é melhor pegar um atalho ou fazer do jeitinho, não faça do jeitinho brasileiro, porque a gente vê muito por aí. Eu já ouvi também pessoas dizer, todos os caminhos levam a Deus. Será? O que você acha? Diz aí para mim, coloca aí, né? Qual é o melhor caminho para Deus? Então, deixa eu abaixar aqui o louvor. E vamos orar, e vamos começar a glorificar ao Senhor. Deus Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, né? Pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, Pai, pelo teu Filho Jesus. Tu é, Pai, que é tão real, tão generoso, tão misericordioso, né? Obrigado, Jesus, pela salvação, porque queremos te agradecer por esse tempo, por esse dia, por esse momento, de podermos confiar em Ti, Senhor, de poder, por sabermos que Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, Tu és em quem podemos confiar, né? Tu és o nosso amigo. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo na nossa vida, por nos blindar com o Teu sangue, com a Tua proteção sobre nós, e que possamos, em nome de Jesus, que Tu sejas reconhecido, que Tu sejas glorificado,
Pai, nos ajuda a te respeitar, a dar o respeito, o senhorio que te pertence. Espírito Santo, nós te louvamos. És bem-vindo aqui, és bem-vindo no nosso meio. Eu repreendo tudo que queira nos atrapalhar, né? E que a tua paz, a tua graça, a tua misericórdia estejam conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá, então. Vamos começar a nossa live, onde Jesus é o caminho. Porque a gente ouve tanta coisa, né? Tantas coisas que às vezes não nos levam no caminho certo, na direção que precisamos seguir. E João 14:6, olha o que diz. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Então nós vemos ali que o caminho, né, da verdade, da vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso Jesus falando, quando ele estava respondendo a Tomé, ele estava fortalecendo os seus discípulos. E nós sabemos que é nesse caminho que nos conduzirá ao Pai, é esse caminho que vai nos conduzir ao céu, que é esse caminho, né, Jesus, através de Jesus, que nós vamos ter a nossa salvação, nós vamos encontrar o nosso galardão no céu. E ele, através de Jesus, né, toda a nossa vida faz sentido, porque Deus planejou a nossa salvação, Deus planejou mandando o seu Filho Jesus, e só através de Jesus que nós vamos ter esse caminho, né? Que nós vamos ser abençoados, nós vamos ser salvos, nós vamos ser libertos, curados, nós vamos ser transformados, através de Jesus, através desse caminho. Então nós precisamos sim confiar, né? Deixar crendo que o melhor caminho é o caminho de Jesus, é o caminho estreito que a Bíblia fala, né? Através do caminho estreito, que é Jesus. Então nós precisamos sim estar dispostos, né? Através da humildade, do respeito, diante da vontade de Deus, precisamos sim ter a humildade e ter intimidade com o Senhor. Para isso nós precisamos, né, reconhecer Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador e permitir que Jesus trabalhe na nossa vida. Permitir que né, nós tenhamos o arrependimento e permitir que Ele venha trabalhar, que Ele venha mudar a nosso jeito de agir, de pensar, o nosso respeito a Jesus, né, respeito às coisas do Senhor. Então, essa passagem de João 14:6, eu sou o caminho, é muito importante para nós percebermos, né, o jeito próprio de Jesus. Porque nós precisamos nos submeter, né, a esse amor, nos submeter às palavras, né, os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos nos arrepender, precisamos estudar quem Jesus era, o que ele fazia, por onde ele andava, os milagres. Mas para isso nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra de Deus sempre por perto, porque nós não podemos em oração convencer a Deus, né? Nós não podemos ir a Deus daquele jeitinho, assim, de qualquer jeitinho, não, né? Nós não podemos ir ao Senhor com murmurações. Não é assim que funciona com Jesus. Então precisamos prestar muita atenção, mudar as nossas atitudes diante do Senhor, nos esforçar, porque os nossos ensinamentos, os ensinamentos mundanos, às vezes demora, sabe, aquela crosta demora para sair. E assim nós vamos caminhando com Jesus e tudo vai se adaptando, vai melhorando. Mas para isso nós precisamos permitir, né? Ter permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. Porque você tem a opção, né, de aceitar ou não aceitar Jesus. Você tem o livre-arbítrio de querer andar num caminho do mundo
ou um caminho estreito que leva à salvação, que leva para o céu, através de Jesus Cristo, como diz João 14,6, né? Qual é o caminho que você quer trilhar? Um caminho de paz na sua casa? Um caminho de bênçãos para a sua vida? Um caminho, né, de amor, de misericórdia? Um caminho de perdão? Então, nós temos que nos moldar, assim como, né, precisamos ter essa vontade própria de querer, né, na nossa vida espiritual também. E se recusar, às vezes a gente, né, será que eu estou indo no caminho certo? Às vezes a gente pensa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque tem vezes, já aconteceu comigo, muitas vezes, de pegar carona com pessoas que às vezes não sabiam para onde estava indo. Aí, às vezes, a pessoa ainda se recusa a pedir informação, né? Não, porque eu sei o caminho, é por aqui que eu vou. E não é, e vai para o lugar errado, né? Então, você pega o caminho errado, que não era o que Deus estava querendo para a sua vida. E eu também, né? Quantas vezes a gente vai por um caminho, achando que aquele caminho é o certo, não porque eu tô certo, porque o fulano tá errado. Às vezes a gente ganha uma informação, não, né? Vai por aqui, né? Mas a gente é teimoso, a gente quer ir pelo nosso entendimento. Mas quando nós deixamos Deus, né, trabalhar na nossa mente, abrir a nossa mente, as coisas acontecem. O caminho de Deus é bom, perfeito e agradável. E esse caminho é um caminho de salvação, porque Deus tem promessas para nós. Então, andar de cá para lá não vai resolver. Nós temos que saber o caminho, procurar a verdade, né? E são lugares, às vezes, diferentes. Porque, às vezes, você vai morar e depois você se perde. Ou você vai, né, para um estabelecimento, ou você não sabe depois, ou ir até o estabelecimento, você tem que procurar, você tem que botar. Hoje, nós temos o Google Maps, essas coisas aí. Mas, e antigamente que não tinha? Então, é muito difícil. Por isso, precisamos sim permitir, né, e pedir informação das pessoas. Porque se você não sabe o caminho, permita que alguém te mostre, te dê informação, peça informação. E assim é a nossa vida espiritual. Permita que as pessoas perguntem, né? Permita que as pessoas te informem. E se permita também a perguntar, né? Tire esse orgulho. Porque o orgulho leva à destruição. Então, não ignore as informações, né? A informação verdadeira, que seja de um pastor, de uma pessoa que realmente ame a Deus, porque ela vai te instruir no caminho certo. Mas, Ivete, como que eu faço para permanecer nesse caminho? Né? Então tá, eu já fui instruída a andar no caminho certo, a andar, né, para seguir a Jesus. O verdadeiro caminho só existe quando nós encontramos Jesus Cristo, quando começamos a seguir a Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro caminho e é Ele que vai te conduzir à verdade e em verdade. Porque nós começamos a nos interessar, né? Aceitamos Jesus, começamos a nos interessar pela palavra de Deus. Porque não adianta você querer seguir a Cristo, mas se você não estuda, se você não lê, se você não se instrui, se você não abre a sua mente para as coisas do céu, né? Para as coisas que Deus tem para a sua vida. Então, você já conhece o caminho? Amém. Se você já é uma pessoa cristã, amém, glória a Deus. E aqueles que não são? Ajude, instrua, né? Instrua, mostre o caminho certo para as pessoas que não conhecem esse caminho, que não sabem. Nós precisamos, se você já conhece o caminho, instrua.
a pessoas a encontrarem esse caminho de vida, esse caminho de salvação, esse caminho de transformação, porque é uma caminhada que vai nos transformando, né? Então é através dele, de Jesus. E à medida que esse amor de Jesus vai crescer, também vai crescendo a nossa fé, vai crescendo a nossa obediência. Amém? Glória a Jesus. Como estão aqui as... Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus, Deus é bom. Vamos convidando mais pessoas para saber o verdadeiro caminho, né? Se você já conhece o caminho, aleluia, vamos instruir mais pessoas. Vamos mostrar para elas como que é, né? Vamos dar informação certa, amém? E assim nós vamos vencendo através da obediência. Amém? Então, nesse caminho, você precisa investir. Mas como assim, Ivete? Investir em quê? Em sapato, roupa? Investir em quê? Você precisa investir no amor. Isso mesmo, no amor. Porque através do amor é o tema principal da nossa caminhada, né? É através desse amor que você vai encontrando o caminho certo, você vai ajudando pessoas, você vai levando pessoas, você vai aprendendo e vai também, assim como eu sou amada, eu vou amar. Assim como eu sou perdoada, eu vou perdoar. Amém? Então, se você precisa mudar, Deus nos chama para viver esse amor. É através desse amor que nós vamos mudar. Isso significa que precisamos, às vezes, mudar a rota. Precisamos, isso às vezes não é fácil, porque nós estamos tão convictos que aquela estrada é a certa, que nós não queremos ouvir, né, as informações das pessoas. Porque a minha cabeça, eu não abro a minha mente, né, para receber. Eu tenho que abrir a minha mente precisa ser transformada dia a dia, transformada na palavra de Deus. Amém? João 15:17 diz, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Então, quem ama Jesus obedece os seus mandamentos, né? Quem ama o próximo, quem ama Jesus ama o seu próximo. E mais importante de todos é o amor sobre todas as coisas. O amor é cura, né? O amor traz cura para as pessoas. Às vezes você vê aquela pessoa lá que está triste, angustiada, né? Então você vai lá, demonstra amor por aquela pessoa. Dá um abraço, dá uma palavra de ânimo. Seja um bom amigo, um bom companheiro, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe. Seja um bom patrão, um bom empregado, né? Tenha essa sensibilidade espiritual de ser um ajudador, um abençoador. E é ali que nós vemos o verdadeiro amor. Porque primeiro, quem é salvo ama o seu próximo. Mas a falta de amor é a falta de Deus. Então, se a pessoa não tem amor, não tem compaixão pelo seu próximo, é falta de Deus. É falta do amor do Senhor na vida dessa pessoa. Amém? Vamos orar, vamos, falar de Jesus para essa pessoa, né? Pessoa rancorosa, amargurada. Olha o que diz 1 João 4,20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não se vê. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus, mas eu não amo o meu próximo? Quem ama o seu próximo não deixa, né? Quem não ama o seu próximo não deixou Deus trabalhar no seu coração de pedra. Isso é muito sério. Quem não ama o seu próximo não deixou Deus trabalhar no seu coração de pedra. E nós vemos que amar o próximo é agradar a Deus. Então, irmãos, como é forte essa mensagem
de amar o próximo, de estar, né, no caminho certo. E essa mensagem quer falar ao seu coração, quer falar ao meu coração. Precisamos estar alerta. Talvez nesse mundo tá muito corrido, tudo muito rápido. As pessoas às vezes mal se falam, mal se cumprimentam. Então precisamos prestar atenção. Vamos lá, vamos nos atentar para essas coisas. Vamos estar atentos a essas coisas. João 13:35, que diz assim: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos. Mas se vocês não se amarem uns aos outros, se vocês se amarem uns aos outros. Então, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É assim que o mundo vai ver se nós amamos a Deus ou não. Porque sempre tem alguém nos olhando, nos percebendo, nos vendo, né? Então é assim que vocês vão demonstrar a quem está ao seu redor. Se você ama a Deus mesmo, aí você ama o seu próximo. Minha gente, é uma ação que vale mais de 1000 palavras quando demonstramos esse amor próximo às pessoas e vamos testemunhar o amor de Jesus. Quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos testemunhando o amor de Deus. Amém? Então, é difícil. Para umas pessoas mas para outras não. Olha o que 1 Pedro 4:8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Quando nós aprendemos a amar, nós aprendemos a perdoar. Porque, amados, sem amor não há perdão. Você não consegue perdoar se você não tiver amor. Você não consegue ter paz com o seu irmão. É aquela pessoa que te feriu, que te machucou, que te traiu, que te abandonou, que fez fofoca sobre você. Então, perdoe. Vamos tirar esse rancor, essa mágoa, essa angústia, através do perdão. Então, uma coisa vai puxando a outra, não é verdade? O caminho certo, com Jesus Cristo, com amor, aí vem o perdão, E assim nós vamos subindo degraus espirituais de fé na nossa vida. Gente, olha, o verdadeiro amor se expressa quando o nosso próximo precisa de ajuda. Quem já passou uma necessidade, Quem já passou uma necessidade forte aí? E aí os amigos somem. É nas dificuldades que nós vemos quem são os nossos verdadeiros amigos. Amém? Porque é nessas horas que nós vemos os que ficam e os que nos abandonam. Quando nós estamos bem ou estamos, numa situação difícil. Assim como Deus não nos abandona, nós precisamos dele. Então não abandone o Senhor. Não abandone, porque ele não te abandona nas horas difíceis. Você pode abandonar a Deus, mas ele não te abandona. Ele está sempre à disposição. Mas para isso nós precisamos ir até ele, permitir que ele trabalhe, permitir o seu Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Mas para isso precisamos cuidar para que o Espírito Santo permaneça e atue na nossa vida, Então, gente, olha só, o verdadeiro amor, isso não significa o abandono. Deus não nos abandona quando nós precisamos dele. A Bíblia diz que o amor é visto no nosso comportamento. No nosso comportamento. Quando você sabe que um amigo seu ou uma amiga sua ou alguém da família, está passando por dificuldade. Aquele fulano lá fez isso, aquilo e aquilo,
Qual é a tua reação? Esganar a pessoa, né? Mas não, precisamos demonstrar amor. Tanto pela pessoa que foi machucada, tanto pela pessoa que foi machucada, por aquela pessoa que machucou. Aquela pessoa também precisa ser amada, precisa ser cuidada. Amém? Então é pelo nosso amor que o mundo saberá que somos discípulos de Jesus. Como está em João 13:35. E com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como que eu vou jogar pedra no meu irmão? Eu preciso me olhar, eu também sou humana, eu também erro, também falho. Ou, é só os outros que são errados, pecadores, eu não. Será? Como está, né, a sua mente? Então, né, todos nós, cristãos, crentes, evangélicos, católicos, precisamos ter essa parceria sólida de amor, né? Precisamos demonstrar esse amor a todo o mundo, as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que estão ao nosso lado, né? Como é que eu vou demonstrar o amor de Deus se eu ando sempre de cara feia, sempre amarrado, mal cumprimento as pessoas que estão perto de mim, as pessoas que moram comigo, os meus familiares, marido, esposa, filho? Como que eu vou demonstrar esse amor? Né? Se eu estou sempre grossa, mal educada, falando palavrão, falando maldição. Cuidado com a sua língua, cuidado com a sua boca, cuidado com o que sai, né? Porque assim como pode amaldiçoar, também pode abençoar uma vida. Então, nenhuma outra coisa senão esse amor pelo nosso semelhante. Às vezes as pessoas acham, mas isso é coisa eu já sei, né? Isso é coisa chata, eu já sei sobre o amor. Mas a palavra de Deus diz que é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que a nossa fé aumenta. Então, seja paciente, seja gentil, seja humilde, né? Seja educado. Não seja aquela pessoa que está sempre provocando, sempre irritando, ofendendo, aquela pessoa mimizenta, ou aquela pessoa chata, que ninguém quer ficar perto de você porque você só fala sobre coisas ruins, tá sempre fazendo fofoca, tá sempre falando mal de alguém, coisa chata, né? Aí você fica sozinho, sabe? Mas eu não tenho amigo, ninguém me ama, ó dia, ó noite. Então precisamos rever o que nós achamos que está certo e o que não está certo. Será? E a gente só sabe se estamos no caminho certo, né? Se estamos fazendo a coisa certa, através da palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus. Senão você não vai ter conhecimento. Amém? Então eu te encorajo a pegar a estrada, o caminho estreito, onde viajam aquelas pessoas, né, que estão dispostas a te ajudar, a te tratar, né, a dar a mão na hora da necessidade, né? Assim como elas querem ser tratadas, elas vão te tratar. Então, a maioria das pessoas estão procurando estrada, estão procurando um caminho mais fácil, estão procurando atalhos, né? Estão procurando o caminho mais rápido e com Deus não funciona desse jeito. Cuidado com os atalhos, porque leva à morte, leva à destruição. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Que nós venhamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E que venhamos entender quem nós somos em Cristo. A outra live eu falei sobre quem eu sou. Nós precisamos saber quem nós somos.
Nós precisamos saber. Então, gere paz em vez de guerras. Gere paz. Como que é a sua casa? É uma gritaria, né? Como que é? Então, gere paz na sua casa. Construa pontes para unir as pessoas e não destrua pontes. Construa. E assim nós vamos unir as pessoas, vamos unir as nações. Não faça feridas, cure feridas. Quantas pessoas estão fazendo feridas, né? Às vezes, uma palavra fere mais que um tapa. Então, precisamos ficar atentos. Em nome de Jesus, se você é abençoado, seja um abençoador. Eu tenho uma convicção comigo. Eu tenho 2 pés. Amém. Para que ter 15, 20 pares de sapato? Doe. Você compra um par de sapato, doa um. Eu comecei a fazer isso. Você compra uma roupa, você doa outra. Você compra uma joia, uma bijuteria, você doa outra. É gratificante, é bom. Isso nos dá uma paz. E 1 Pedro 4,8, somos ensinados a amar. Sinceramente, amar uns aos outros. Não só uma vez ou outra. Hoje eu vou amar aquela pessoa lá, porque hoje ela me fez uma coisa boa. Hoje ela fez o que eu pedi para ela, então hoje eu vou gostar dela, vou amar ela. Mas amanhã, se ela não fizer o que eu pedi, eu não quero mais saber dela. Será? E agora? Então, devemos ter amor ardente pelo nosso próximo. Não só uma vez ou outra. Vamos chegar num passo muito importante. Queridos, a nossa caminhada de amor precisa ser ardente, fervente. Precisa estar ardendo em fogo. Por que eu digo isso? Presta atenção. O nosso amor pelo nosso próximo e pelo Senhor não pode ser um amor frio, morno. Só às vezes, só quando Deus me abençoa eu vou amá-lo. Eu vou procurar a Deus só quando eu sou abençoada ou uma coisa boa me acontece. Aí eu vou procurar a Deus. Não é assim. Nós sabemos que um fogão, né? A maioria cozinha e sabe que uma panela de água fervente, ninguém vai lá botar a mão dentro da água fervendo. Ou ninguém vai botar a mão no fogo, que vai se queimar, vai dar uma ferida, a gente vai se machucar. Por isso que nós precisamos arder nesse amor. Agora vem a parte boa. Por que nós precisamos arder nesse amor? Porque o inimigo vai bater em retirada. O inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, ele não suporta quando nós ardemos em amor, quando nós estamos fervendo em amor, quando nós estamos ardendo na oração, no louvor, na gratidão a Deus, dando glórias a Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eis-me aqui. Senhor, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Precisamos arder. O inimigo, vai sair em retirada. Por quê? Porque ele vai se queimar. Ele não pode nos tocar, ele não vai poder te tocar, porque você vai estar ardendo nesse amor, né? Então, precisamos, né? Lembre da panela quente. Lembre que você precisa ser ardente como a água que está queimando, que se você botar a mão, você vai se queimar. Até os animais, a mosca, bichinhos, né? Eles não vão no alimento que está fervendo, que está quente. Você já viu uma mosca pousar numa panela quente? Não tem isso, porque ela vai morrer, vai se queimar. E assim
né, o inimigo também, ele não gosta de amor. Ele vai se queimar. Aleluia! Então, quem já se queimou na panela de água sabe do que eu estou falando. E eu quero ser quente assim. E eu desejo que você seja ardente assim também, no amor de Jesus. E que esse amor arda no seu coração. E que Satanás tenha medo. Quando você acordar de manhã, que você se levantar, né, que ele tenha medo porque ele vai se queimar. Porque ela já está levantando, ela já está fervendo. Ela já está dando glórias a Deus. Já está glorificando o Senhor. Está consagrando o seu dia ao Senhor. E Satanás bate em retirada porque ele não vai poder te tocar. Então, é isso aí. O Espírito Santo precisa, né? É o nosso ajudador. E Jesus é o caminho. Não tem outro, né? Então, Deus deseja que você, nós sejamos perdoados, que nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador e ter as almas restauradas. É isso que Deus deseja, que nós sejamos salvos, que nós, né, tenhamos a restauração, a transformação. E a maior prova de amor foi dada por Deus ao seu povo. Vamos ler João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Né? Glória a Deus por ter dado o seu único Filho para que nós tenhamos a vida eterna. Então, a maior história de amor de todos os tempos foi Deus, né? Foi Deus dar o seu Filho para que ele viesse ao mundo em forma de homem, em forma carnal, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! E nós vemos, né, muitas pessoas, principalmente jovens, procurando Deus e não encontram, né? Porque acham que Deus está nas viagens, nas universidades, nos laboratórios. Deus está em tubo. Deus está, né? Então, né, sol, assim, vou falar assim para não me censurarem. Então, Deus não está nessas coisas. Como saber? Olha em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, pela sua palavra, Deus criou a terra e tudo que nela há. Deus criou através da sua palavra. Então, cuidado com o que você fala, com o que você diz. Porque nós, humanos, eu, você, nós não somos perfeitos. Então, cuidado com as expectativas irreais com relação às pessoas, porque elas podem nos decepcionar. Mas sabemos que não somos perfeitos. O único perfeito foi Jesus Cristo. Então, devemos esperar o melhor. Nós esperamos o melhor, não é mesmo? Mas nós todos temos imperfeições. Por isso que o amor de Jesus está à nossa disposição para levarmos a boa, perfeita vontade de Deus para que as pessoas venham conhecer. E Jesus sabia que até o melhor dos discípulos, né, ainda seria imperfeito. Mas nem por isso Jesus ficou triste, ficou decepcionado. Ele decepcionou, mas ele não ficou arrasado, porque ele já entendia a natureza humana. Ele já entendia que somos falhos. E o inimigo, o amigo perfeito, o trabalho perfeito, às vezes nós queremos ter tudo perfeito na nossa vida, né? Aquela esposa perfeita, o esposo perfeito, o emprego perfeito, a casa perfeita, né? O filho perfeito. Só que sabemos que não existe. Enquanto estivermos nesse corpo terreno, nós somos imperfeitos. Por isso necessitamos de ajuda de uns dos outros, para nos ajudar, nos instruir. E assim nós vamos
caminhando, trilhando por um caminho que nos leva para Jesus, para um caminho que nos leva à salvação. E a misericórdia, todos nós precisamos da misericórdia do Senhor. Todos nós precisamos, né, de que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Porque a nossa tendência é terrena, é se distanciar muitas vezes. Quando nós precisamos correr ao Senhor, às vezes nós corremos, né, para as coisas terrenas que não nos levam. Quantos de nós, né, já fomos para lugares que só pioraram? E mais nós estávamos achando que estávamos certo. Aí por isso que precisamos estar conectados na palavra de Deus, saber, porque aqui está, né, o nosso manual de instrução. Aqui você vai encontrar tudo que você precisa para a sua vida, para a sua caminhada. Mas para isso você precisa ler a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Então não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas siga no alvo, que é Jesus Cristo. Precisamos da misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. Peça ao Senhor, agradeça ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito. Quantos livramentos nós temos, às vezes nós não somos gratos a Ele. Nós não temos a gratidão. Às vezes, olha, quantas vezes a gente vai estar saindo de casa apressado, né? Esquece alguma coisa, ou sei lá, acontece um imprevisto, você tem que voltar, abrir o portão, abrir a casa, pegar o que você esqueceu, o celular, sei lá o que, né? Já aconteceu comigo. E aí, como é que a gente vai? Murmurando? Ai, Senhor, obrigado por me lembrar, né, do celular lá que eu esqueci, obrigado, Senhor. Ou você vai buscar o celular, e agora? Então, nós é que escolhemos a nossa caminhada. Se vamos trilhar por um caminho de paz, por um caminho que só tem, né, coisa arada. Então, todos nós precisamos fazer um planejamento, todos nós precisamos. A gente não tem um diário, quando a gente vai viajar, a gente não faz um planejamento, né? Nas férias, eu vou planejar minhas férias, ou não, nesse final de semana eu vou para a praia, né? A gente se planeja tudo, faz tudo certinho, né? Com antecedência. Aí o que acontece? Chove. Então, meus irmãos, é assim. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas não é assim exatamente que acontece. Assim como, como nós planejamos, muitas coisas não acontecem. Então, esse final eu vou para a praia, beleza. Aí chove. Porque eu posso fazer os meus planos, mas quem realiza é o Senhor. Será que Ele queria, né? Aí no exemplo, no domingo, aí eu vou para a praia, então um dia lindo de sol, vou para a praia. Mas aí eu não vou, no final do dia, louvar, agradecer o Senhor, ou no começo do dia. Então são coisas, são imprevistos que vão acontecendo, às vezes a gente não sabe por quê. E são, às vezes, a gente leva para o nosso consciente como coisa negativa. Que às vezes é um Deus que não me ama, um Deus que não me quer. Me sinto rejeitada. Me sinto mal amada. Mas o homem planeja, mas quem realiza é o Senhor. Então, é lidar com as nossas imperfeições. Porque somos humanos, existem imperfeições no nosso meio. Não somos perfeitos. E por que nós queremos sempre a perfeição do nosso semelhante? Que assim como tem pessoas que são ligadas no 380, tem pessoas que estão no 20.
cada um é feito de um jeito. Então, quem é muito acelerado é um problema para quem anda, para aquele que não é acelerado. Então, é difícil. Mas aí precisamos começar a praticar o amor e a fé e nas imperfeições humanas, amém? E assim que precisamos praticarmos a nossa fé, a fé. Então eu te incentivo nessa noite, eu te incentivo neste dia, né? Ou se você vai ver mais tarde, eu te incentivo em Cristo a esperar coisas boas para a sua vida. Acreditar e a ter fé que coisas boas virão, coisas boas vão acontecer. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você é filho de Deus, você é amado de Deus, Ele quer o melhor para a sua vida. Então não diga, eu não consigo, não posso, né? Não pense desse jeito, meu irmão, seja positivo, ande, né? Pelas promessas de Deus, ande com Cristo, ande com Jesus. E sabemos que somos vitoriosos, porque Ele mesmo disse que no mundo teremos aflições, e como temos, né? Nós temos muitas aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo. Então, nós sabemos que no final nós somos vencedores. Mas qual é a tua situação, né, com lidar com pessoas difíceis? É difícil, é difícil lidar com pessoas difíceis, em situações difíceis. Aí vem a exercitar a paciência, o amor e a graça. Então, uma coisa vai levando a outra. Para isso, precisamos estar atentos às nossas atitudes, às realidades, né? A ser positivo, a lidar com as imperfeições dos nossos irmãos, e as nossas também, porque nós também somos imperfeitos, né? Nós também somos imperfeitos. Então, precisamos de paciência nos dias difíceis. A Bíblia nos fala em Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se a palavra é ouvida, a fé, para crer nela e ela derramada, como está em Romanos 10:17, então quando eu vou ler a palavra de Deus, quando eu vou orar em voz normal, como nós estamos conversando, para que eu ouça o que eu estou falando. Amém? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então precisamos ouvir, né? E ouvir. Então, nunca ore, a não ser que você não... Alguma situação não dá para orar alto, ou ler a Bíblia em alto. Mas quando puder, faça. E a palavra ouvida, como está, né, em Romanos 10:17. Então, depois de ouvir a palavra, nós cremos. E é crendo que a fé vai sendo aumentada. Por isso é que é importante... É crer, é ter fé. Declare, obrigado, Jesus, por cumprires o propósito para que eu possa ter um relacionamento contigo e confiar em ti. Amém? Então, meus irmãos, primeiro, alimente-se da palavra de Deus, que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Segundo, é entregar o controle da nossa vida ao Senhor. Mas o que isso significa, Ivete? Como é que eu vou entregar o controle da minha vida para Deus? Quando você ora, entrega e descansa. Você precisa descansar, dar o controle da sua vida. É como se tivesse uma televisão e você desse o controle para Deus. E nós somos controlados por Deus. Isso é um ato verdadeiro de fé. E precisa ser exercitado. Isso é um ato que precisa ser exercitado todos os dias. Então, meus irmãos, ter uma vida de oração, assim como vai manter a fé em tempos difíceis.
Porque quando vier o tempo difícil, como é que você vai fazer se você não tem fé para passar, né, aquele dia difícil? Somos filhos e filhas amadas de Deus. Você precisa colocar isso na sua mente. Você precisa declarar todos os dias que você é filho e filha amada de Deus. E como filhos de Deus, nós temos tarefas. Assim como nós damos tarefa aos nossos filhos para serem obedientes, né, para fazer as coisas certas, temos regras, né? Nós não damos regras aos nossos filhos, assim nós também temos. Essa passagem de João 14, 27, Jesus diz que deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Nem se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então, nós vemos ali claramente, nessa passagem de João 14, 27, que Jesus nos deu a paz, a minha paz vos dou. Então, nós precisamos tomar posse dessa palavra, tome posse dessa paz. E não permita que nossos corações se perturbem com medos, com angústias, né? Com os medos, com a depressão. Não permita a paz do Senhor para a sua vida, para o seu coração. Não podemos só ficar sentado de braços cruzados esperando a paz vir. Nós precisamos exercitar, se mexer e assim perseguir a paz, buscar, agarrar a paz de Deus e se recusar a viver sem ela. Se recuse a viver sem a paz de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, é uma mensagem que fala de caminho, de amor, de persistência, de obediência, né? E seguir a Cristo. Né? Que um relacionamento mais importante da nossa vida é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Esse é o nosso relacionamento mais importante. Não faça coisas para agradar fulano, cicrano. Agrade ao Senhor. Não faça coisas achando que, o que será que o fulano vai achar? O que o ciclano vai pensar? Pense o que Deus está achando da tua atitude. Será que Ele está gostando da tua atitude? Então, o único Senhor e Salvador é Jesus e dá início num relacionamento que precisamos ser com Ele. Vamos orar? Eu creio, Pai, e confesso com os meus lábios que Jesus Cristo é o teu Filho, o Salvador do mundo. Eu creio que morreu na cruz, ressuscitou pelos meus pecados, pagando o preço por elas. Pai, eu peço que me perdoe. E pela fé eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu creio que sou salvo e passarei a eternidade contigo. Obrigado, Pai. Sou grato a Ti em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos fortaleceu o Senhor. Então declare vida na sua vida. Declare cura. Declare restauração. Declare transformação. Perdão, amor. Amém? Essa era a mensagem do dia de hoje. E você tem a paz de Cristo, tem o amor de Jesus, assim como Ele foi. Precisamos ser imitadores, discípulos, seguidores de Jesus. Não brinque de ser crente, não brinque de ser crente, isso é muito sério, né? Então, vamos seguir a Jesus Cristo, o único caminho que nos leva para o céu, para a salvação, porque é para lá que nós vamos, se nós
né, a aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Me siga, curta, compartilhe esta live para que o Senhor alcance outras vidas e possamos ser ajudadores aos nossos irmãos, transmitindo paz, fé, amor. Amém? Que a graça do Senhor esteja com você